O pai da penicilina, o grande inventor da penicilina, esse antibiótico que fez uma grande modificação no número de óbitos. Então, nós estamos falando de Alexandre Fleming, que nasceu em 6 de agosto de 1881 na Escócia. Ele estudou medicina no Hospital St. Mary, em Londres, e em seguida ingressou no Departamento de Inoculação Animal, hoje um instituto que leva seu nome também. E com o surgimento da Primeira Guerra Mundial, em 1917, Fleming, Fleming ele foi servir como médico, né? Médico aí exatamente do Exército Real. E ficou completamente horrorizado com a brutalidade da guerra e que, como inicialmente feridas simples, viravam a porta de entrada de micro-organismos, levando a pessoa em poucos dias a óbito. Nessa época, ainda se desconhecia os antibióticos. E Fleming cultivava bactérias em meio de cultura, né? Em particular, colônia de estafilococos. E entre essas colônias em placa de Petris, ele, uma colônia velha, ele observou um contaminante de cor verde que cresceu rapidamente, transformando numa bolha verde enrugada. E o mais incrível, que ao redor da bolha verde não haviam mais estafilococos. Então, Fleming, ele logo percebeu que aquele contaminante de cor verde inibiu, né, fez com que a colônia de bactérias ali desaparecesse. E ele percebeu que esse bolor verde era o mesmo que ele encontrava em mofos encontrados em pães e em frutas estragadas e denominou como penicillum, né? Desculpa, penicillum. E Fleming, a partir daí, ele fez um suco desse mofo, né? E rebatizando o nome para penicilina. Só que existiam alguns problemas. Entre eles, o principal, talvez, né? É que o suco de mofo era muito instável. Ele se perdia muito rápido a sua atividade microbiana. Além disso, também era muito difícil purificar. Fleming fez um artigo registrando essa sua grande descoberta. Porém, Fleming não era químico e não tinha capacidade para encontrar a solução desse problema. Ou seja, ele tinha chegado ao suco de mofo, porém era muito estável e se perdia rapidamente a sua atividade microbiana. Depois de 10 anos dessa publicação desse artigo, dois pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, descobriram um artigo de Fleming e são dois pesquisadores, um bioquímico alemão, Ernest Chen, e um patologista australiano, Howard Florey. E lendo esse artigo de Fleming, eles já viram que era possível fazer um processo de liofilização, né, isolando a penicilina na forma pura e altamente concentrada. Em 1941,
né, a penicilina, depois de testes que esses dois pesquisadores da Universidade de Oxford fizeram em ratos e tudo, eles resolveram testar num paciente, Albert Alexandre, um policial de 43 anos que desenvolveu grandes infecções por estafilococos e streptococcus. E o que aconteceu? No primeiro dia que foi administrado esse fármaco, né, houve uma grande melhora. A febre de Alexander caiu, mas não havia penicilina suficiente para mais do que alguns dias. Então, não seria o bastante para curar a infecção generalizada de Alexander. E já se sabia que grande parte da penicilina passava inalterada pelo corpo e era rapidamente excretada na urina, né? Então, mais da metade de uma dose poderia ser recuperada dessa forma pela urina. A cada urina, a urina do policial, que foi a cobaia, né, era coletada, em seguida a penicilina era preparada e reutilizada. Só que, infelizmente, a cada separação havia uma perda numa quantidade de penicilina. Depois de alguns dias, a febre de Alexander, que tinha desaparecido, retornou, né? E a infecção tinha já tirado um olho de Alexander. Infelizmente, a penicilina acabou, né? E Alexander, de forma corajosamente, lutou pela vida por mais um mês. Por fim, depois de estar próximo à sua recuperação e pela falta de penicilina, Alexander morreu. Então, essa é a história, né, da descoberta da penicilina, e a penicilina depois salvou a vida de milhões de soldados, né, na Segunda Guerra Mundial e até hoje em dia. Então, destacando a importância também de você produzir um artigo científico, né, e registrar as suas descobertas. Então, na verdade, eu acho que teve a parceria também fundamental para a continuação do trabalho desses dois pesquisadores da Universidade aí de Oxford, Ernest Chen e o patologista australiano Howard Florey. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.